Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, eu sou colaborador aqui da página e hoje a gente vai ter um convidado muito especial, importado até de outro estado aí. Então, queria agradecer a presença do Dr. Ronaldo Gismondi, ele que é editor médico da AF aqui do Whitebook. Ronaldo, brigadão por ter aceito o convite, veio do Rio de Janeiro para cá. Muito obrigado aí de novo aí e bem-vindo aí ao nosso videocast. Nada, muito obrigado, Zé Roberto, muito obrigado a todos os amigos da Cardio Papers, tá bom? Espero que hoje seja um papo bem bacana aí para todos nós. Ronaldão, quem não te conhece, se puder só comentar aí, que a gente estava conversando agora também, aí o que mais você faz lá no Rio também, e aí a gente já emenda o motivo desse videocast. Tranquilo. Eu sou médico formado lá na Federal Fluminense, sou professor de lá agora, estou com 20 anos de formado, passa rápido, né? Passa rápido. E lá no Rio também eu coordeno uma unidade de cardiologia da Rede Dora, além de ser o editor do Whitebook, né? E a gente, no último ano, teve a oportunidade de escrever um livro, que é o Manual de Obesidade e Doença Cardiovascular, pela Sociedade de Cardiologia do Rio. Fez um sucesso enorme, a gente deu um curso sobre isso também no Congresso Regional, e tem muita coisa bacana, é uma doença que está com uma prevalência em ascensão, a gente cada vez vê mais pessoas com obesidade, e o impacto dela para a gente, que é cardiologista, é muito grande, né? Não, sem dúvida, doença que a gente vai ver que talvez não seja só da endócrino, né? Vamos lá ver. E para complementar e iluminar, brilhantar aqui mais a nossa discussão, trago aqui o nosso editor-chefe do Cardio Papers, o Eduardo Lapa. Fala aí, Lapa, beleza? Fala, Zé. Fala, Ronaldão. Prazer estar aqui com vocês discutindo um tema tão interessante, né? Até certo tempo atrás, minha esposa é endócrino, ficava aquela história, né? Obesidade, manda para o endócrino. Mas cada vez mais, por dois motivos que a gente vai comentar bastante aqui ao longo do episódio, é doença do cardiologista, do clínico geral, porque, como o Ronaldo já falou, prevalência subindo vertiginosamente nos últimos anos. E agora, mais do que tudo, falar no episódio, temos opções farmacológicas que não só tratam a obesidade, mas diminuem o risco cardiovascular. E aí, meu amigo, se diminui o risco cardiovascular, a cardio não tem como não saber essas alternativas. Vai ser massa a discussão. Vamos começar batendo esse papo então, que realmente, e aí, a obesidade é uma doença agora da cardiologia também, Ronaldo? Eu tive recentemente com o pessoal do endócrino, assim como o Lapa, e eu fiz uma brincadeira. Eu falei, olha, a gente já roubou a dislipidemia, a gente está roubando o tratamento oral do diabetes 2, e em breve a gente vai roubar a obesidade também pra gente, não vai ter jeito, tem muito cardiologista nesse mundo. Daqui a pouco, se tireoide também reduzir risco vascular, a gente também vai abraçar tireoide e tudo mais. Vai tudo junto. A grande questão da obesidade é que hoje, quando a gente pega as classificações, a gente tem uma estimativa que 40% da população ela tenha sobrepeso e alguma coisa ali em torno de 15% a 20% tem obesidade no Brasil. Culturalmente, a gente tem um padrão que se assemelha muito às culturas europeias e americanas no termo de hábitos sociais. E se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, os números de obesidade são muito maiores. Então, projeta-se que no Brasil, esses números vão continuar a crescer. E soma-se a isso os efeitos do pós-pandemia, né? A gente já vinha num processo de trabalho cada vez mais sedentário, né? Fazendo menos coisas manuais, mais coisas automatizadas. E agora, com o mundo digital, mais ainda, né? A gente trabalha de casa, sentado. Então, se a gente não se movimentar, a tendência da obesidade é piorar. Sem dúvida. E a gente tem alguns dados aqui que até 2035, talvez até 2 bilhões aí de pessoas aí possam estar sendo afetadas pela obesidade. Então, realmente é uma pandemia, né? Uma coisa de alto nível. E, além da obesidade, a gente tem diversas doenças que estão associadas, né, a ela, né? Então, outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, apneia do sono e tudo que isso acaba impactando no nosso sistema cardiovascular. E é isso que vai ser o foco agora da nossa discussão também, né? Opa! E aí, Lapa? E a obesidade e o coração? Eu acho que é importante. Opa, foi mal. Eu acho que é importante, né? Isso que o Ronaldo estava dizendo, das mudanças, né? Do estilo de vida, etc., que a gente tem aí nas últimas décadas. Isso fica ainda mais claro nos Estados Unidos, né? Onde os índices de obesidade chegam ali perto de 40%, um índice absurdamente alto. E você vê como são pequenas, mas que fazem toda a diferença. A última viagem que eu fiz nos Estados Unidos com minhas filhas, com minha esposa, a gente foi lá no supermercado para comprar alguma coisa. As meninas gostam muito de fruta. E ficava muito claro, qualquer fruta que você fosse comprar lá era muito mais caro do que você comprar um pacote gigantesco de biscoito com 5 vezes o peso, né, da fruta ali, né?
Então, primeiro, a parte da alimentação. Fica cada vez mais fácil você tomar o caminho mais fácil e comer o que não é saudável. Segundo, né? Antigamente você estava com fome à noite, não tinha nada para comer em casa, você comia ali alguma bobagemzinha. Hoje em dia, com os aplicativos de delivery, aí você pode pedir qualquer tipo de comida. E geralmente as que não são saudáveis são mais abundantes e mais baratas, qualquer hora da noite. E junta com isso questão de sedentarismo que começa desde a infância, né? É só comparar. Imagina que Ronaldão é da minha idade aqui. Ronaldão, década de 80, o que é que você ia fazer? Uma criança de 6, 7, 8 anos de férias. Você passava o dia inteiro na rua, jogando bola, não sei o quê, brincando, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vê, infelizmente, crianças frente à tela, videogame, esse tipo de coisa. Então, são vários fatores que vão se somando e você vê essa pandemia realmente, né? E que vai ser bem mais difícil de controlar, infelizmente, do que a pandemia que a gente teve em 20 e 21, porque para essa doença não tem, né, uma bala de prata ali, uma vacina, alguma coisa que resolve a parada. O manejo vai ser muito mais complexo, envolve comportamento, envolve um bocado de coisa que a gente vai discutir aqui ao longo do episódio. O buraco é muito mais embaixo. A gente acaba tendo isso, uma prevalência muito alta no consultório. E muitas das doenças que a gente acaba tratando, como eu comentei, como hipertensão e diabetes, a gente acaba tendo que tratar a obesidade junto, né? Para ter um controle adequado dessas comorbidades. Então, cada vez mais é uma doença que a gente vai acabar precisando conhecer no consultório do clínico e do cardiologista. E em vez de tentar encaminhar para o endócrino, tentar entender e, óbvio, tem uma parte motivacional muito, muito difícil de trabalhar, às vezes, com o paciente, que não vai ser muito foco aqui. Mas isso, sem dúvida, é trabalhar a cabeça do paciente, trabalhar os hábitos, né, de vida e, como o Lapa comentou, acho que isso é muito importante. Mas tentando focar, então, agora na obesidade no coração, então, Ronaldo, a gente tem diversos mecanismos, né, que a gente pode estar envolvendo de a obesidade estar relacionada, então, gordura visceral, a gente acaba tendo citocina inflamatória, hipertrofia ventricular, disfunção diastólica. Vamos entrar a fundo, então, nessa parte aqui de como que a obesidade realmente pode afetar o coração por si só, evitando, fora o que a gente tem de hipertensão contribuindo para risco cardiovascular e a diabetes, que são doenças associadas. A obesidade em si acaba tendo um papel independentemente nisso, né? Perfeito. O que a gente comenta muito é que a obesidade, ela como tivesse dois mecanismos, aspas, nisso, para afetar a saúde cardiovascular. Um é o mecanismo direto, né? No momento em que a pessoa com obesidade, ela faz dislipidemia, hipertensão e diabetes, isso por si só aumenta o risco de doença cardiovascular. A gente está falando de formação de placa de aterosclerose e as complicações, né? Infarto, AVC e morte súbita. E a gente está falando também da hipertensão com HVE e insuficiência cardíaca, né? Então esse é o dano através das doenças associadas. Porém, a gente sabe que o adipócito, ele é uma célula também pró-inflamatória. Não é todo adipócito que se comporta assim. A gente sabe que o adipócito de localização visceral, aquele que está no tronco, ele tem uma produção maior de citocinas inflamatórias, né? Fator de necrose tumoral, IL-6, proteína C reativa. E nessa localização, essas citocinas, elas vão inflamar o nosso endotélio. O endotélio inflamado, a disfunção endotelial, ela acaba promovendo uma série de alterações em órgãos-alvos, coração, sistema nervoso central, função renal. Quais são essas alterações? O endotélio doente, ele perde a capacidade de autorregulação. A vasoconstricção e a vasodilatação ficam prejudicados. Além disso, ele fica mais permeável, e ele permeável facilita a entrada do LDL, mesmo nos valores normais. Então, de repente, você nem tem um LDL muito alto, mas você, mesmo assim, ele extravasa, entra na camada da parede vascular e ali ele promove inflamação e forma a aterosclerose. Então, a promoção da aterosclerose, o mecanismo inflamatório das citocinas, a disfunção endotelial, eles acabam promovendo uma lesão de órgão-alvo, mesmo independente da questão da hipertensão e do diabetes. Perfeito. É um cara que fica cronicamente inflamado, né? Em níveis baixos, mas sempre inflamado, e isso aí acaba inflamando o endotélio e aumentando a permeabilidade, né? E a gente também tem alguns danos em relação diretamente do coração, né? Como hipertrofia ventricular, que isso pode acabar tendo. A gente tem uma disfunção diastólica, a gente tem uma maior constrição até do tecido adipócito em região torácica, enfim, que acaba também aumentando a dificuldade, né, de ter um relaxamento diastólico também, e todos esses outros mecanismos ateroscleróticos, inflamatórios e citocinas que você comentou. Lapa, você quer comentar também alguma coisa aí, cara?
Zé, eu acho que aqui um ponto muito importante é o seguinte, com frequência quando eu vou discutir caso lá na HC com os residentes, especializandos, aí eu pergunto, ó, me diz as hipóteses de diagnóstico do paciente, né? E aí o pessoal começa, o paciente pulmonar hepático, hipertenso, diabetes lipidêmico, está usando isso. E aí claramente você olha para o paciente é obeso, né? Não está faltando alguma hipótese diagnóstica importante, né? E com frequência o pessoal esquece de colocar a obesidade ou sobrepeso ali na lista de problemas, mostrando que muitas vezes para o cardiologista, culturalmente, aquilo ali é só alguma outra coisa, né? O paciente está gordinho, está acima do peso, mas ele não visualiza aquilo ainda como um fator de risco importante. Você concorda que você passando visita com o residente, ele nunca esquecer de dizer que o paciente é hipertenso ou diabético? Pois é, mas ele esquece de dizer que o paciente é obeso, né? Ele não coloca lá nas hipóteses diagnósticas. E isso é tão relevante, né, por tudo isso que o Ronaldo estava dizendo, né, esse papel ali na gênese, não só porque aumenta a prevalência desses fatores de risco, como hipertensão, diabetes, etc., mas porque a obesidade per si, mesmo que o paciente seja metabolicamente saudável, LDL está direitinho, glicemia está direitinho, glicada está boa, só por per si ele já causa esse risco, né? Quando eu fiz a minha tese de doutorado, foi em 2019 a apresentação, era justamente sobre isso. A gente pegava pacientes que iam para a cirurgia bariátrica, a gente fazia eco com stream antes e depois, para ver se melhorava. Depois eu dou um spoiler aí do que é que mostrou. Mas na revisão da literatura fica muito claro isso, né? Com a obesidade por aumento de pós-carga, aumento de volume sanguíneo circulante e vários outros mecanismos, ela pode causar essas alterações cardíacas. É importante, saiu finalzinho do ano passado o score de risco novo, né, que a gente deve gravar depois um podcast só sobre isso, o score de risco americano que chama PREVENT, né? E o PREVENT fala muito da síndrome cardiorrenal metabólica, né? A gente se acostumou muito a escutar sobre síndrome metabólica, né, nas últimas décadas, mas agora os americanos estão falando cada vez mais dessa síndrome cardiorrenal metabólica, que está tudo meio que junto ali, né? E ele divide em 4 estágios, cujo último estágio, o grau 4, seria o paciente já com doença cardiovascular estabelecida, coronariopatia, alguma coisa do tipo, mas o grau 1, que é o grau inicial, que começa tudo, é justamente o acúmulo de tecido adiposo, né? Ou seja, o paciente está acima do peso, etc. Mostrando como está na gênese ali da coisa, não é só uma coisa que está associada, é um fator de risco, sim, importantíssimo e cada vez mais prevalente. Como a gente está dizendo, se a gente comparar a prevalência de hipertensão agora e 30 anos atrás, aumentou. Mas não aumentou como aumentou de obesidade, né? Que foi uma curva muito mais íngreme. Então, se você é cardiologista, residente de cardio, estudante de medicina, por favor, não esqueça de colocar as hipóteses diagnósticas do paciente, sobrepeso, obesidade, inclusive sobrepeso. Tem gente que fala, sobrepeso não conta muito. Conta sim, passou de IMC25, você já começa a ver aumento de risco cardiovascular. É uma variável contínua, né? Não quer dizer que o paciente com IMC29 está de boa e de 31 caos, né? É uma coisa que quanto maior o IMC, mais vai aumentando o risco cardiovascular do paciente. Isso que você comentou é muito importante porque, realmente, né, muitas vezes a gente acaba não passando nos antecedentes daquele paciente que ele é obeso, talvez porque as pessoas já querem que você tire a sua própria conclusão olhando isso, mas, de qualquer forma, isso faz parte das pessoas não encararem a obesidade como uma doença, que é uma doença crônica. Isso também vai impactar no tratamento. Porque na hora que a gente está falando do tratamento de obesidade, muitas pessoas entendem que o tratamento é uma intervenção pontual, mesmo que medicamentosa, e até os pacientes têm essa ideia, né? Ah, não, eu vou tomar uma medicação, vou perder meu peso e depois vou ficar sem. Mas as pessoas têm que entender que isso acaba sendo uma doença crônica, assim como a hipertensão, a dislipidemia. Então, mudar esse panorama. E falando de tratamento, um dos piores erros que a gente acaba fazendo corriqueiramente no consultório é chegar e falar para o paciente, olha, então o cara chega lá para uma consulta de check-up, digamos assim, né? E o que ele tem é uma obesidade, é um sobrepeso, e você orienta que ele está numa faixa de peso acima do ideal e que ele deveria perder esse peso. E a gente fala o que para o paciente? Então, tem que fazer atividade física e se alimentar melhor, beleza? A gente se vê daqui 6 meses e aí você perde aí uns 5, 6 quilos e a gente volta a conversar então para ver como é que você ficou. É assim? Não, não é assim, né? Então, a gente tem que saber orientar direitinho mudança de estilo de vida. A gente já gravou um podcast sobre isso, né? Com a doutora Liliane, que a gente acabou falando sobre dieta, alimentação e um pouco mais de como orientar melhor esses pacientes. Mas aqui, Ronaldo, na obesidade, a MEV, mudança de estilo de vida, ela com tanta medicação nova e do jeito que a gente consegue no consultório abordar dificilmente, né? Porque são muitos problemas às vezes que a gente tem que falar. Tem espaço ainda para o tratamento da obesidade ainda? Com tanta medicação, a gente ainda vai gastar tempo no consultório falando sobre mudança de estilo de vida mesmo ou não?
Ó, super tem espaço e, assim como o Lapa falou, ela tem que começar no sobrepeso. Por quê? O cara com sobrepeso já tem um risco de 20 a 40% maior de fazer evento cardiovascular, morte, AVC e infarto. E esse risco pode chegar a 80% maior na pessoa que já entra no critério de obesidade. Quando a gente fala de mudança do estilo de vida para obesidade, a gente tem dois objetivos diferentes. Um é a restrição calórica, aquilo que é necessário para você ter menos ingesta e com menos ingestão você conseguir fazer um balanço hídrico negativo de caloria e perder peso. Em paralelo, você também tem que mudar o padrão de alimento consumido. Quando a gente muda esse padrão alimentar, a gente consegue frear um pouquinho a atividade inflamatória e isso tem N benefícios cardiovasculares. Há muitos tipos de dieta e cada uma vai puxar a sardinha para si. Na cardiologia, o conceito principal é, primeiro, vamos evitar os alimentos ultraprocessados e vamos preferir o alimento in natura. Então, suco de caixinha ultraprocessado, não vale a pena. Suco da fruta, ok. Fruta, é o ideal. Né? Você consumir a fruta diretamente. Esse eu acho que é um exemplo clássico. Da mesma forma que a salada, né? Então, se eu monto uma salada com verduras e legumes crus, eu estou tendo um benefício maior do que fazer eles cozidos e muito maior do que se fizer grelhado com molho, maionese, aí não dá, né? Então, esse é um objetivo. E as dietas mais famosas na cardiologia são a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo. Elas não são iguais, mas elas têm conceitos muito parecidos. Quando eu falo de dieta DASH, eu estou falando de uma dieta que foi desenvolvida inicialmente para ser antipertensiva. Perfeito. Então, o ponto central dela é a redução do sódio. Como os alimentos com menos sódio tendem a ser mais naturais e menos calóricos, ela acaba funcionando. Mas, ainda assim, ressalto, você precisa estimar a quantidade de caloria para não cair no erro de estar comendo só saudável, mas não perder peso. Perfeito. A gente tem dois objetivos. A dieta do Mediterrâneo, ela foi feita com o objetivo mais de ser anti-inflamatória. Então, na dieta do Mediterrâneo, é dada uma ênfase aos nuts, né? Aos óleos de origem vegetal, ao peixe branco marinho de origem mediterrânea, que tem o ômega 3 marinho, porque esses alimentos teriam uma atividade que ajudaria a reduzir o risco de doença e tem ensaio clínico provando isso, não só do ponto de vista cardiovascular, mas outros benefícios como cognição. Qual é o cuidado que a gente tem que ter e por isso a orientação, o ideal é que seja sob prescrição nutricional. Principalmente azeite e nuts pode ter muita caloria. Perfeito. Então é saudável, mas a quantidade ela tem que ser controlada, porque a gente tem que ser saudável, mas dar saciedade, ser gostosa. Não é fácil essa combinação. E ainda fechar o balanço negativo. Ainda fechar o balanço. Uma coisa que eu brinco muito lá, duas dicas fundamentais para nós, inclusive. Primeiro, nunca tenha uma DR com fome. Tá? Para ter uma DR, você tem que estar alimentado. Com fome, a gente fica de mau humor. Então, não adianta passar uma dieta que deixa a pessoa com fome, que ela vai ficar irritada. Você tem que saber distribuir. Muitas pessoas também que acabam fazendo dietas restritivas, que acabam também evoluindo com sarcopenia. Então, dieta é uma coisa muito séria. Então, não é um negócio pra gente ficar seguindo o que saiu numa revista, né? Só porque saiu hoje numa revista científica de uma dieta, a gente tem diversos viés científicos. É muito difícil a gente ter realmente um estudo com um N robusto ou algo muito concreto para a gente poder indicar realmente que só aquela dieta vai funcionar bem. Então, acho que vale a pena realmente, que nem você comentou, de encaminhar para um profissional de nutrição, né, um nutricionista, para poder fazer essa orientação de uma forma mais adequada e lembrar que não tem nenhuma dieta que vai ter um benefício de morte, por exemplo, maior do que a outra. Realmente, o que a gente tem da dieta DASH, que é uma dieta que é pobre em sódio e rica em potássio, laticínios e outros alimentos, que aí a gente acaba tendo um controle melhor da hipertensão também. Em relação à atividade física, isso também acaba entrando também de uma forma importante, porque além do balanço de entrada, né, negativa, a gente ingerir menos calorias, a gente também tem que gastar mais calorias. E existe alguma atividade física que valeria mais a pena a gente poder recomendar para o nosso paciente? Porque a gente chega e fala assim, vai e faz academia, vai e faz atividade física. Tem alguma orientação que a gente consiga, obviamente que sem querer substituir o educador físico, né? Mas que a gente possa dar uma orientação para o nosso paciente, porque é muito vago a gente falar, então vai lá, faz uma atividade física, faz uma caminhada aí 5 vezes na semana, 30 minutos, bateu a meta que a gente já tem preconizada aí de 150 minutos aí de atividade física na semana. Como que a gente orienta isso de uma forma melhor? Agora eu lembrei. As duas dicas são:
Nunca tenha uma DR com fome. Segunda dica de relacionamento: transforme aquele programa de casal sair para jantar, transforme em sair para correr. Então, em vez do programa de casal ser sempre comer coisas gostosas, não. Passa a fazer atividade física junto. E aquilo pode ser um programa que os dois acabem gostando. Isso, sem dúvida, é muito bom. A atividade física ela tem um aspecto importante, mas na pessoa que já está com obesidade, ela tem que ter um cuidado. Essas pessoas, às vezes, na empolgação, naquele que estou começando, eles vão lá e começam a correr, que é a coisa mais fácil para fazer e vai para a rua. E dependendo do peso, isso pode sobrecarregar as articulações, principalmente se a musculatura não estiver desenvolvida. Então, apesar do exercício aeróbico, ele ter um impacto em balanço energético muito maior, a gente precisa equilibrar. Então, ele precisa ter exercícios de alongamento, e ele precisa ter exercício de reforço muscular. O reforço muscular é extremamente importante, principalmente se a pessoa fizer uso do tratamento farmacológico ou cirúrgico. Esses pacientes muitas vezes emagrecem de modo acentuado e você pode ter até uma sarcopenia. A gente hoje tem como medir a distribuição de gordura e massa magra. A gente pode fazer isso, por exemplo, por densitometria, que é o DEXA, pode fazer por uma bioimpedância que está super em moda, mas é muito importante isso. Vou fazer atividade física? O ideal é você mesclar o reforço muscular, você precisa disso para estabilizar a articulação, principalmente em membro inferior, mais uma atividade aeróbica. E aí é uma coisa mais pessoal. Eu acho que quando a pessoa tem um peso que está muito acima do ideal e não está habituada a fazer exercício, por exemplo, obesidade de grau 3, eu começaria inicialmente com atividades que não joguem o peso todo nas pernas, para não sentir o joelho e o quadril. Então a pessoa vai fazer uma bicicleta sentado, a pessoa vai fazer algumas aulas de funcional apoiadas, ou ela vai nadar, porque isso provavelmente vai ajudar a não ter aquela dor de coluna, aquela dor de joelho, que talvez afastasse ela do esporte numa fase muito precoce. E lembrar, 150 minutos de atividade é o mínimo necessário para a gente ter benefício cardiovascular no médio e longo prazo. Lembrando que tem que ser distribuído ao longo da semana, então eu não posso passar mais do que 2 dias sem fazer exercício, não dá para ser só fim de semana. E a gente precisa também incrementar um pouquinho a intensidade e o volume de treino. É o tempo de treinamento versus a intensidade do treino. Esse volume é super importante para atingir o objetivo do balanço energético negativo. Senão a gente não consegue. Perfeito. E eu queria comentar também que dessa parte assim que a gente tem no começo também dos pacientes, eu acabo também... muitos pacientes vêm tirar dúvida, né? E aí eu queria saber da opinião de vocês em relação se existe realmente na parte aeróbica, se tem algum benefício, por exemplo... esse paciente que a gente vai começar com uma atividade mais leve, orientar esse paciente em correr, por exemplo, numa zona 2, numa zona de baixa frequência cardíaca, algo em torno de 60%, 70%, ou se um treino HIIT a gente vai ter um benefício maior. Obviamente que tirando essa parte que a gente tem de lesões musculares associadas, claro, né? Não vamos botar um cara de 180 quilos para fazer um crossfit amanhã já, que com certeza não vai dar certo. Mas existe também em relação a isso algum benefício, algum que se sobressai mais em termos de gasto energético, que você comentou que o aeróbico é melhor, mas dentro dos aeróbicos, assim, tem alguma coisa que você gosta de recomendar mais, tirando essa parte do dano muscular e de articulação? Olapa é um grande defensor do exercício físico, posta diariamente, inclusive a frequência de treino. Lapa, como é que tá a sua experiência aí com esses diferentes tipos? Boa. Pessoal, acho que aqui tem vários pontos relevantes, que é o seguinte. Primeiro, né, a base do tratamento da obesidade, como vocês falaram muito bem já, é isso, né? É dieta, exercício físico, que é basicamente coisas comportamentais. O que é que a gente aprende sobre isso na faculdade de medicina? Não sei vocês, mas eu aprendi praticamente nada. Nada. Tem uma frase da Ana Cláudia Quintana que eu gosto muito, que é o seguinte: na faculdade de medicina você não aprende nada sobre morte, nem sobre vida, você aprende sobre doença. E eu acho que é um bom reflexo do que foi a minha faculdade, pelo menos. Né? É verdade. Então, assim, eu aprendi nada sobre dieta e sobre atividade física praticamente na faculdade. Isso ficou muito claro para mim uns 4, 5 anos atrás, que foi quando eu comecei, né? Eu era uns 10 quilos mais magro do que eu sou hoje em dia, quando eu comecei o projeto ali de fitness, até para ganhar massa magra, etc. Tal. Isso ficou muito na época da pandemia, porque você via na época da pandemia gente que ia para UTI e em uma semana perdia quilos e quilos de massa magra. Na hora que eu comecei a ver o que é que eu precisava fazer para mim mesmo, é que eu vi que eu não sabia praticamente nada sobre dieta
em atividade física. E aí já tem uns 4, 5 anos aí que eu estou estudando bastante sobre o tema. Então, pontos relevantes, né? Primeiro sobre dieta. Zé já comentou, né? Tem vários tipos de dieta e isso confunde bastante quando você vai ver o pessoal especialista em obesidade, o pessoal fica louco, porque toda hora tem alguma influência inventando uma dieta nova, dieta da sopa, dieta do chuchu, dieta disso, daquilo. E o problema é que essas dietas funcionam no curto prazo. Qualquer coisa que você restrinja muito caloria, você vai perder peso. Não tem muito mistério, é físico, né? Você está ingerindo menos do que... você está gastando mais do que está ingerindo, etc. Você vai perder peso. Qual é o problema? Primeiro, você pode perder peso de uma forma que não é saudável. É só a gente ver. Perder peso é sempre saudável? Não. Se você pegar, por exemplo, um paciente com câncer caquético, ele vai perder peso rapidamente, mas vai perder massa gorda com massa magra. Não é o que a gente quer, né? A gente quer que o paciente perca massa gorda e mantenha massa magra, ou que perca o mínimo possível. Primeiro ponto, né? Bem importante. Segunda coisa, essas dietas geralmente elas não são sustentáveis a longo prazo. Né? Você pensar, dieta da sopa, vou comer só sopa, etc, etc. Ok, você vai aguentar ali durante algumas semanas, vai perder 2, 3, 5 quilos, vai ficar feliz, mas depois você vai voltar para o comportamento anterior, vai ganhar aquele peso e vai ficar aquele efeito sanfona clássico, né? Então, como tudo que importa na vida, a gente tem que pensar em estratégias de longo prazo. Se você está fazendo alguma coisa que você não vai conseguir manter por 6 meses, 1 ano, 2 anos, não vai adiantar muita coisa, né? Você tem que pensar tanto em atividade física quanto em dieta, coisas que você vai levar no longo prazo, porque é um projeto de longo prazo. Não adianta você perder 5, 10 quilos em 2024 e ganhar tudo em 25, 26. Não adianta, né? Então, em relação à dieta, vocês falaram muito bem, tem essas evidências de dieta DASH e dieta mediterrânea serem favoráveis. A gente tem que lembrar, contudo, que as evidências que a gente tem para a dieta, de estudos científicos de forma geral, elas são bem menos robustas do que a gente tem com medicações. Por quê? Pela a própria dificuldade, você randomizar um paciente para usar uma medicação num grupo e placebo no outro, é muito simples. Digamos, o paciente tem que tomar um comprimido por dia. É fácil você checar que o paciente está tomando aquele comprimido. Para o paciente tomar aquele comprimido, ele vai gastar 5 segundos, né, para botar água e tomar o comprimido. Para a dieta é muito mais complexo, porque dieta é o dia inteiro. Você está, cada 2, 3 horas você está comendo. Nem sempre os pesquisadores conseguem fornecer a dieta para o paciente. Geralmente ele vai ser orientado do que é que ele deveria estar comendo e por aí. Esses reportes são baseados em registro dietético. O paciente vai dizer, que eu lembro, eu comi tal coisa nos últimos tempos. E erra muito. É só você ver aí. Outro dia desse eu estava fazendo um questionário, quanto de carne vermelha você come por semana? Quando eu fui medir mesmo depois de uma semana, acho que era 3 vezes mais do que eu estava lembrando, né, na memória. Então, em relação à dieta, tem todos os grandes nortes aí que a gente tem que pensar, é isso que você já falou. Tem que ser uma dieta que seja saudável para o corpo, e aí um ótimo exemplo é, pense se sua bisavó não ia ver aquilo como comida, provavelmente não é bom você estar ingerindo. Então, sua bisavó comia fruta normal, comia carne, peixe, frango, arroz, tudo isso. Mas se você começa a colocar sorvete, provavelmente sua bisavó não viu quando era jovem, e por aí vai, né? Então, primeira dica, relevante. Segunda dica, tem que ser alguma coisa que você acha palatável para você aguentar ali no longo prazo. Mas, obviamente, o nutricionista vai pensar isso, mas eu acho que é inadmissível que o médico não tenha conhecimento nenhum de dizer se é um medicamento, se é um alimento é ultraprocessado, se é processado, se é natural, quais o core ali da dieta do paciente, saber orientar o que é que faz bem, o que é que faz mal, etc. Então, acho que dieta, um resumo breve seria esse. Em relação à atividade física, trocentos pontos aqui que são relevantes. Primeiro, qual a melhor atividade? Não tem muita dúvida que o paciente deveria estar combinando atividade aeróbica com atividade resistida, tipo musculação, né? Os consensos todos dizem isso, tem um consenso, inclusive, que a gente deve cobrir também, Zé, aqui depois, saiu finalzinho do ano passado da American Heart, que fala claramente benefícios da musculação, né, na saúde cardiovascular. Na hora que você combina exercício resistido, que a musculação talvez seja o mais conhecido, com exercício aeróbico, corrida, nadar, pedalar, os benefícios são muito melhores. Primeiro ponto. Então, o paciente deveria estar combinando isso. Segundo ponto, é errado o paciente pensar que a correr, pedalar, nadar, e que ele vai perder 10, 20 quilos por causa disso. Não é o esperado. O que vai fazer o paciente perder peso mais rápido é a dieta. O exercício talvez tenha impacto ali de 1, 2, 3 quilos, etc. Mas ele vai ser crucial para manter a perda de peso. Então, isso é
Mas o paciente tem que ir com a expectativa correta. Dito isso, qual o melhor exercício aeróbico? O que eu sempre falo o melhor exercício vai ser que o paciente vai ficar fazendo todo dia, ou Vai ter a 5 vezes melhor por semana, adesão. com a maior frequência possível. É simples assim. Porque, por exemplo, eu acho um saco nadar. Porque, para mim, eu fico naquela atividade que eu acho, eu já tentei várias vezes, mas eu acho super moroso, não consigo escutar um podcast ali enquanto estou nadando, tal. Enquanto que correr eu acho tranquilo. Boto lá o headphone, fico vendo uma série, escuto um podcast. Tão prazeroso correr do que nadar. Aí você vai chegar para o paciente e vai falar, não, mas sendo obeso, a natação teria vantagens em relação, como o Ronaldo muito bem falou, né, que tem as vantagens em relação a não sobrecarregar tanto o joelho, etc. Mas se a pessoa acha um saco nadar, ela não vai conseguir nadar no longo prazo. Ela gosta de correr, não vamos correr não, vamos começar andando, né, porque tem a questão realmente da sobrecarga da articulação e tal, mas acho que tem que focar muito, e aí a questão, assim, individualizada. Você tem que conversar com o paciente. Então, tá, tudo que você já fez na vida, teve alguma coisa que você gostou mais? Gostava de jogar tênis. Pronto, vamos tentar o tênis. E por aí vai. A diretriz fala também, né? As diretrizes falam, você deve começar com uma carga mais fraca. Então, você não vai mandar o paciente correr 40 minutos de cara. Vamos começar andando. Se for esse exemplo. Vamos começar andando aqui, sem se preocupar tanto com frequência cardíaca, só ande. Ande aí 15 minutos, 20 minutos por dia, tá bom demais. Vamos adquirir o hábito, né, de começar a fazer alguma coisa antes de pensar em bater os 150 minutos, que seria, né, o ideal daí para cima pela diretriz. Vamos começar a pensar no hábito, né? E depois a gente vai pensando em ajustar, né, o ajuste fino ali da coisa. Porque Faz aquela metodologia que você fala do SMART, né? Perfeito. O SMART que eu ia falar daqui a pouquinho. Opa, inclusive, o que é que acontece? A metodologia SMART, né, que a gente fala lá no curso de produtividade do Cardiopapers, é justamente isso. Como é que você ajusta metas factíveis, né? Então, a meta tem que ser específica, não é vai andar no parque, não, é vai andar 10 minutos por dia no parque. Tem que ser específica, tem que ser mensurável. 10 minutos eu consigo medir no relógio, que eu andei 10 minutos. Show. Tem que ser alcançável, né? Não pode ser, olha, vai correr uma maratona amanhã para a pessoa que está sedentária, não é alcançável. Tem que ter um horizonte de tempo, né? Olha, vamos pensar que daqui para o final do ano você vai estar andando meia hora por dia, mas vamos começar com 10 minutos. E é interessante isso, que a gente tem vários alunos do curso de produtividade que a gente faz focado para a pessoa se preparar melhor para a prova de título, não tem nada a ver com obesidade, mas eu tenho trocentos relatos de alunos que perderam 10, 20, tem um aluno que perdeu 30 quilos e saiu da lista de bariátrica por causa disso, porque ele começou a seguir as regras ali do curso de produtividade, e aí não serve só para estudo, serve para a vida como um todo. Mas isso é difícil, porque é um curso de 9, 10 anos de duração, cheio de técnica e tal. Se você faz uma consulta de 10 minutos, que você fala uma coisa genérica, como vocês falaram, vai andar no parque como menos, qual é a chance desse paciente colocar essas técnicas em prática? É praticamente nula, né? Praticamente nula. Então, em relação ao exercício aeróbico, importantíssimo, mas eu orientaria o paciente para começar com o mínimo possível, consegue praticar diariamente, porque a gente sabe que é uma coisa que você faz todo dia. É muito mais simples você levar no longo prazo do que um que você faz 2 vezes por semana. Isso já acontece comigo. Quando é 2 vezes por semana, sei lá, terça e quinta, aí você fala, essa terça aqui tá chovendo, vou deixar para quarta. E aí na quarta você não faz. Quando é todo dia, é todo dia. Vou ter que fazer hoje, como eu escovo os dias todo dia, como eu tomo banho todos os dias, como vou no banho todo dia. Enfim, você vai ter que fazer todo dia, acabou, não tem muita dúvida. Aeróbico, eu acho que é bem importante isso. E o resistido, eu acho que é bem importante, porque também, mais uma vez, eu acho que o cardiologista foi treinado a pensar nos 150 minutos por semana, ele pensa muito na parte aeróbica, mas muitas vezes ele esquece da parte da musculação. E, mais uma vez, na hora que o paciente vai perder peso, inexoravelmente ele vai perder alguma coisa de massa magra. Não tem muito para onde fugir. Mas você quer minimizar ao máximo isso. Por isso que se o paciente chega e fala, Ronaldo, Zé, eu perdi aqui 10 quilos da última consulta para cá, nesses últimos 3 meses. Ótimo, mas seria importante você saber, esses 10 quilos foi o quê? Foi 9 quilos de massa gorda, 1 quilo de massa magra? Foi 5 quilos de um, 5 quilos do outro? Os significados são muito diferentes, concorda? Então, daí vem a importância, como vocês estavam falando também, por exemplo, não ficar só na balança. A bioimpedância ajuda demais, porque ela separa o que é massa gorda e o que é massa magra, né? O DEXA, né, que seria o padrão ouro, mas que já é um exame um pouco mais trabalhoso de fazer. Então, mais uma vez, eu acho que não tem como o cardiologista, o clínico geral, não endocrinologista, não tem como ele não ir ganhando conhecimento sobre atividade física, dieta, composição corporal, porque, mais uma vez, não é uma coisa que você vai ver uma vez por ano, você vai ver todo santo dia no consultório.
E uma coisa muito bacana, para complementar o que o Lapa falou, né? Você tinha me perguntado sobre o HIIT. Na verdade, o importante é o volume de treino, duração versus intensidade. Então, quanto mais treinado você tá, mais difícil recrutar a frequência cardíaca. Mas recrutar a frequência cardíaca tem outros benefícios, como, por exemplo, modulação autonômica. Então, ter alguns tiros, alguns hits no seu treino é benéfico. Não é mandatório, porque a gente não tem aquele nível 1 de evidência para falar, tem que ser. Mas é interessante. Corredores de 100 metros são magros e saudáveis, corredores de maratona são magros e saudáveis. Então, é algo que a gente tem que ter. E teve uma publicação recente muito legal, mostrando que para engajar idosos no exercício, a interação social, ele botou uma meta, ele falou para a família que fez aquilo, e a família falou, cara, foi muito legal. Então esse hábito do Instagram de postei o exercício, alguém te fala, cara, foi muito bom, amanhã vamos fazer mais, baixa esse pace, isso engaja mais do que retribuição financeira, para você ver que impressionante que isso é. Então, perfeito. Essa é uma estratégia super bacana, de envolvimento social para fazer o exercício, porque isso tende a manter as pessoas fazendo com mais regularidade. Puta, que legal. E eu queria comentar também que temos algumas recomendações também, de pelo menos às vezes o paciente chega e às vezes ele não tem um relógio, um smartwatch, mas às vezes ele tem um celular que conta os passos, então ele pode se guiar também por isso, ter uma meta aí de pelo menos andar 8, 10 mil passos por dia, já seria alguma coisa em relação à mobilidade também. E eu ia comentar mais um outro ponto, que agora me fugiu, mas era dessa parte de atividade. Lembrei. Que a gente já comentou isso em algum momento, eu acho que com o Lapa, em algum outro podcast, que também a gente tem... às vezes tem aquele paciente que já chega com aquela objeção, né? Putz, mas eu não consigo, eu não tenho horário durante a semana, eu não consigo fazer todo dia como o Lapa, mas eu consigo fazer alguma coisa no final de semana, né? Que é o Weekend Warrior, né? O guerreiro do final de semana, né? Que aí acaba... E mesmo assim a gente... É uma forma da gente conseguir... A gente tem evidências que mesmo o guerreiro de final de semana consegue ter algum benefício cardiovascular do que o cara que é totalmente sedentário. Então, pra gente confortar aquele paciente que pelo menos isso é melhor do que nada e qualquer coisa é melhor do que nada. Então, começa assim, daqui a pouco ele começa a ganhar gosto pela atividade física, começa a virar um hobby, uma atividade que ele chama a companheira, chama o companheiro, enfim, e isso acaba envolvendo mais pessoas também. E às vezes, mesmo esse cara que tem essa objeção, que ele só consegue no final de semana, trabalha esse cara nisso, começa a incentivar pelo menos no final de semana e depois a gente começa a tentar incluir isso sendo uma atividade prazerosa ao longo dos outros dias na semana. Vai aos pouquinhos aí, faz uma metodologia SMART, vai aos pouquinhos ganhando espaço na rotina dele com uma meta atingível. Acho que era isso. E uma coisa legal... Eu acho que o ponto importante, Zé... Desculpa. Não. E uma coisa legal falar, E uma coisa legal é que se você tem um colega que não acompanha o Cardio Papers e não está atualizado, ele pode inclusive achar que o hipertenso não pode fazer musculação. Esse era um mito dentro da cardiologia. Se você entra numa clínica de reabilitação cardíaca, infartado, ciência cardíaca, os caras fazem musculação, força e aeróbico. Então não deixa de se manter atualizado, porque isso é muito importante para a gente combater esses mitos e lendas aí da medicina. Perfeito. Acho que, já que o Ronaldo fez esse gancho, lembrando que a gente tem um podcast falando, né, sobre esse tema da diretriz na de musculação e saúde cardiovascular. Só você colocar no Spotify, no YouTube aí, Cardio Papers, musculação, saúde cardiovascular. Vai aparecer lá. Tem vários dados interessantes, inclusive esse que o Ronaldo falou, para paciente hipertenso, ajuda muito, diabético, pós-infarto, todos esses cenários com poucas restrições ali, né, em relação à musculação. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o Zé estava falando aí em relação ao smartwatch e tal, né? A gente tem visto essa das vantagens dos wearables. Eles aumentam muito a consciência da pessoa e metrifica, aquela velha história que o pessoal fala de gestão. O que você não metrifica é difícil você melhorar, né? Então, tem smartwatches caríssimos, tem, mas esse aqui mesmo que eu estou usando, se eu não me engano, comprei por R$100, literalmente, no Mercado Livre, e ainda dura umas 3 semanas a bateria dele. Então, em mede passo, faz as coisas todas. Então, hoje em dia você tem smartwatches muito baratos e que na hora que ele metrifica, né, por exemplo, o paciente está andando 5 mil passos por dia, você tem como ver a média ali do último mês, do último ano e tal. Na hora que o médico, e aí por isso que é importante o médico saber sobre mudança de estilo de vida, etc. Na hora que o médico checa isso e fala para o paciente, olha, você está com 5 mil passos por dia. A gente descobriu no outro congresso do American College, né, que ele falava, você aumentar 700 passos por dia, 1.000 passos por dia apenas, isso já está associado com redução de risco cardiovascular.
Então, a gente falou isso quando a gente cobriu, Zé, a diretriz de diabetes que saiu no europeu ano passado. Ah, boa. Uma das coisas que ele fala muito na diretriz de diabetes é every step counts, né? Cada passo a mais conta. Então, às vezes, o paciente não vai chegar nos 150 minutos por semana. Eu acho que a maioria não vai chegar, sinceramente. Mas, se ele estava fazendo 5 mil passos por dia e você conseguiu convencê-lo a aumentar para 7 mil, 8 mil passos, Eduardo, não chegou nos 10 mil. Veja, de onde é que surgiu a história dos 10 mil passos por dia? Isso aí foi uma propaganda que aconteceu no Japão na década de 60. Foi algum marqueteiro que botou 10 mil ali na jogada e tal. Não é um número escrito na pedra. Então, se o paciente estava andando 5 mil passos por dia e agora está andando 7 mil, 8 mil, ótimo, se parabenize como médico também, porque você diminuiu o risco cardiovascular desse paciente, pelo que todas as evidências mostram, né? Então, acho que é muito importante isso, a gente saber adaptar a estratégia para o paciente. Tem paciente que, como eu, sou muito analítico, vai querer bater as metas todas e aquela coisa toda, show, você pode pegar mais pesado com esse paciente. E vai ter paciente que é mais refratário às medidas e, às vezes, só o fato de ele ter perdido 3 quilos e aumentar de 5 mil passos por dia para 6 mil passos por dia já é motivo de você comemorar para ele, porque esse reforço positivo vai poder ajudá-lo a subir para 8 mil passos, perder mais 2 quilos e assim por diante. Então, acho que é bem importante isso. Maravilha. Acho que a gente acabou englobando bem essa parte de mudança de estilo de vida e, sem dúvida, isso aí acho que é o pilar que a gente deveria aprender na faculdade, né? Porque a gente acaba não aprendendo sobre promoção de saúde e apenas realmente tratar sobre doença. E falando de doença, então, vamos falar então do que o pessoal mais quer saber aí, né? Que são as medicações que vieram aí para o tratamento da obesidade, que você, como clínico, como cardio, deve saber. E a principal delas, né, sem dúvida nenhuma, é a semaglutida. Então, que foi a grande revolução no tratamento da obesidade dos últimos anos, né? E tem muita coisa para a gente falar. E eu queria então comentar aí com vocês primeiro o que é a semaglutida, né? Qual que é o mecanismo de ação, para quem que a gente vai passar essa medicação, porque o que a gente vê que é uma medicação que no Brasil, pelo menos, é uma medicação que não tem uma necessidade de uma receita controlada, então houve até desabastecimento da medicação aqui no Brasil por conta de muitos influencers que recomendavam, que falavam que estavam usando, tem muitos famosos que usam, e a medicação que se chama Ozempic, né? Sem nenhum jabá aqui, mas se quiserem patrocinar também a gente conversa depois, mas tô brincando, mas que até evoluiu até com uma fala, né, que é a cabeça de Ozempic, que isso é uma coisa que está mudando o mercado também. Então, realmente não dá pra gente falar de obesidade nesse podcast e não ter um tempo dedicado a essa molécula, né? Então, Ronaldão, o que você queria falar, assim? Então, primeiro, o que é o Ozempic, o que é a semaglutida, então, que realmente revolucionou o tratamento da obesidade? Olha, a semaglutida, ela é de uma classe medicamentosa que começou com precursores, né? Os primeiros foram a lidaglutida, em que ela é um análogo do GLP-1. O GLP-1 é uma molécula do grupo das incretinas que está muito relacionada ao funcionamento intestinal. Quando você se alimenta, você libera o GLP-1 e outras moléculas relacionadas e eles vão regular a secreção de insulina para você metabolizar sua energia, o esvaziamento gástrico para processar a digestão e também atuam no mecanismo da fome por causa de te dar saciedade. Então a ideia é, eu comi, eu vou fazer a digestão, eu vou metabolizar isso nas células e vou não sentir fome, vamos dizer assim. Lá no passado, já vinha se tentando manipular isso, né? Inicialmente tentou-se no DPP-4, que era uma molécula que degradava o GLP-1, tem um efeito sobre a hemoglobina glicada, mas não tem potência suficiente para que tenha perda de peso. A lidaglutida, que veio inicialmente na forma injetável de uso diário, foi a primeira droga que fez com que o pessoal percebesse que, além do controle glicêmico, ela também promovia a perda de peso. Ela foi capa de uma das principais revistas no país, mostrando que as pessoas já estavam usando ela para perder peso e não por causa do diabetes. E a semaglutida, ela tem algumas vantagens. Então a gente tem injetável em dose única semanal, melhor do que diário, e a gente tem hoje ela em disponibilidade oral. Nesse caso, a gente tem uma droga muito mais potente, em que a perda de peso, que na lidaglutida fica em 5 a 10%, na semaglutida pode chegar a 15 ou 20%, dependendo da dose. A gente começa sempre com 0,25, que é uma dose baixinha, o aumento tem que ser gradual, a pessoa que não faz dieta não se sente muito bem no início, então você precisa orientar a pessoa, a pessoa fica estufada, empazinada, e aí à medida que a semaglutida vai subindo a dosagem, a partir de 1 miligrama você já tem uma perda de peso bacana, e ela
Nos principais trabalhos, a dose-alvo era 2,4 miligramas. Uma coisa importante que eu vejo assim, agora é dica prática, tá? Então, quando você vai usar semaglutida, você tem que conversar com o doente. Existem contraindicações, mas são raras, né? Carcinoma medular da tireoide, neoplasia endócrina múltipla. Quer dizer, são coisas que a gente só vê lá no hospital universitário, no livro. Então, na vida real, a maioria das pessoas vai poder usar. Cuidados que a gente tem que ter. Raríssimos casos de pancreatite, bem raro. Mas toda perda de peso pode dar cálculo na vesícula biliar, colitis. Então a gente tem que estar de olho nisso, em quem perde peso muito rápido. Isso acontece mesmo com a cirurgia. Além disso, ela é uma droga que, por retardar o esvaziamento gástrico, ela vai deixar você meio enjoado, mas é um enjoo não de vontade de vomitar, mas é um enjoo meio de embrulhado. Você vai ficar sem fome. E quem tem refluxo pode piorar um pouquinho o refluxo. Então, sempre que eu tenho um doente que está usando semaglutida, e a gente tem colegas a beça que usam, né? A droga aumentou o PIB da Dinamarca. Sim. Então, eu sempre oriento, olha, não dá para tomar semaglutida e você sair comendo tudo que você vê pela frente. O que eu vejo às vezes como erro é, a pessoa está sem fome, em vez de comer a comida, ela quer comer a sobremesa. Eu falei, não, aí não dá, você tem que lembrar, exatamente, lembrar da dieta do Mediterrâneo e tal. Então, vou comer pouco, vou comer o mais saudável, eu vou preferir mais proteína e salada e não tanta gordura. A gordura tem um esvaziamento gástrico mais longo, ela dá mais refluxo. Então, se você fizer algo em que você reduza o volume e manipule um pouquinho o tipo de alimento, para alimentos que não demorem tanto no seu estômago, você respeitar um pouquinho aquele intervalo de 1 hora para deitar depois que come, isso melhora muito a adaptação das pessoas à medicação. Agora, é uma medicação de uso contínuo, né? Aquilo vai virar uma prestação. Se você faz uma planilha de orçamento mensal, a gente hoje ainda tem um custo alto por ela, né? Sim. Na forma oral começa ali na casa dos 500, 600 reais, mas na forma injetável chega facilmente a 1.400, 1.500. E então você precisa ter aquilo no seu orçamento, porque se você parar de tomar, você tem o reganho de peso. Perfeito, é uma medicação de uso crônico, né? Que nem o enalapril para hipertensão, e a gente acaba tendo que ter essa noção. E a gente tem diversos estudos que abordaram, né? A gente cobriu alguns deles, inclusive, aqui nas coberturas de congresso, e tivemos diversos estudos usando essa molécula semaglutida, né? Que, como a gente já sabe, né? As medicações para diabetes, depois, agora só me fugiu o ano, mas que o FDA cobrou que todas as medicações de diabetes têm um impacto em redução de evento cardiovascular. Quando houve o lançamento da semaglutida, a gente descobriu aí o seu impacto nesse sentido, e a gente teve diversos estudos importantes, como o STEP, o FLOW, que saiu recentemente nesse ano aqui, de 2024, o SELECT, que acho que foi o grande boom aí recente que teve também, e teve até o STEP HFpEF, que acabou abordando na ICFEP também. E aí, Lapa, você que participou de diversas coberturas aí, desses estudos aqui que eu comentei aí, qual que você achou que realmente foi o mais impactante pra gente, que é uma droga que realmente vai mudar a nossa prática no consultório? Como cardiologista, né? No tratamento da obesidade. Perfeito. A gente cobriu o SELECT, né, no congresso da American Heart 2023, né, novembro de 2023. Na nossa opinião, do Cardio Papers, foi o artigo mais importante do ano na cardiologia. E aí, veja, mais uma vez, a droga para obesidade, mas foi o artigo mais importante do ano na cardiologia. Por quê? Porque pela primeira vez na história, mostrou-se que a medicação contra a obesidade diminuiu o risco cardiovascular, né, o MACE, né, o morte cardiovascular, mais infarto, mais AVC, que é um desfecho muito relevante. Então, antes de falar do SELECT, que é um estudo que a gente tem cobertura ampla sobre ele, só lembrando, né, se a gente vai para os outros fatores de risco cardiovasculares, eles tiveram uma evolução parecida. Vê só, o estudo de Framingham, começo da década de 60, mostrou que LDL alto estava envolvido como fator de risco na doença cardiovascular. Pouco depois começaram a surgir as medicações que baixavam o LDL, mas que, apesar de diminuir laboratorialmente o LDL, não tinham comprovação de diminuir risco cardiovascular. E o que a gente sempre quer, em última instância, é se há um fator de risco cardiovascular, eu quero que, ao controlá-lo, eu diminua eventos cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo. Demorou ali décadas, até no final da década de 80 surgiram as estatinas. Em 1994, a gente teve o primeiro grande estudo, né, o estudo FOREST, mostrando diminuição enorme de mortalidade no paciente com coronariopatia crônica que usava estatina. Naquela época, falando com o pessoal mais experiente,
No começo, as estatinas eram usadas, assim que elas foram lançadas, elas eram usadas basicamente por endocrinologistas. E aí, depois do estudo Forest, ficou muito claro que todo cardiologista tinha que saber usar aquilo com a quebra de paradigma, né, uma mudança de paradigma. Em relação a diabetes, mesma coisa. Há muito tempo que a gente sabe que diabetes é fator de risco para doença cardiovascular. Mas, quando eu estava na faculdade, a gente tratava diabetes, né, com metformina, com sulfonilureas, etc. Nenhuma dessas medicações tinha mostrado diminuir risco cardiovascular, ou quando tinham, eram subanálises de estudos, tipo, tem uma subanálise com metformina no estudo do KPDS, que sugere, mas não era aquele desenho perfeito. Ok, a gente se contentava, então, em baixar a glicemia do paciente, trazer a glicada para a meta. Existiam evidências indiretas, né, que ao promover um controle glicêmico melhor, certamente a gente diminuía o risco cardiovascular, mas o macrovascular era discutível e tal. 2008, você estava falando aí do ano, foi quando teve aquela questão toda com os trabalhos da rosiglitazona, mostrando a rosiglitazona aumentando o risco cardiovascular. O FDA cobrou estudos, né, de segurança cardiovascular das novas medicações antidiabéticas. E aí a gente estava mirando para um lado, de mostrar que não fazia mal, e terminou acertando para o outro lado, mostrando que glifosinas, análogos do receptor de GLP-1, não só não eram maléficos, pelo contrário, diminuía o risco em pacientes diabéticos, majoritariamente pacientes diabéticos com risco alto ou muito alto. Mudou-se o paradigma do tratamento de diabetes e, automaticamente, depois de alguns anos, as medicações que eram só prescritas pelos endocrinologistas vieram para os cardiologistas também, glifosinas, por exemplo, até porque outras indicações surgiram, como insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Beleza, mudança de paradigma. Com a obesidade está acontecendo basicamente a mesma coisa. Há muito tempo que a gente escuta o fator de risco, mas ficava aquela dúvida se seria só pelas comorbidades que ela termina aumentando a prevalência. Já falamos claramente isso no começo do episódio, não, só pela obesidade per si há aumento de risco cardiovascular. Mas o que a gente tinha de medicação até pouco tempo atrás era basicamente destinada a diminuir peso mesmo, né? E veja, diminuir o LDL, diminuir a glicada, o paciente não enxerga isso, né? Está lá só no laboratório. Perder peso tem um efeito estético relevante, né? Indiscutivelmente, né? Então, tem esse lado favorável de conseguir, entre aspas, convencer o paciente a ter aderência à medicação, porque não é só diminuir o risco cardiovascular, que para o paciente às vezes pode aparecer meio abstrato. Vou diminuir o risco de ter um infarto daqui a X anos. Ele está perdendo peso, ele está se sentindo melhor, ele está tendo mais capacidade funcional, enfim, isso ajuda a aderência. Mas o que a gente tinha em relação à medicação para obesidade, até pelo contrário, a gente tinha evidências com sibutramina no clássico estudo SCOUT, que mostrava que você usar sibutramina com risco cardiovascular aumentado, você poderia ter até aumento de risco cardiovascular, né? E aí ficou aquela mesma história, precisamos de medicações que sejam seguras e tal. E, de forma análoga ao que aconteceu com o diabetes, não só a gente chegou em medicações que são seguras, mas, como mostrou o SELECT, trazem benefícios em relação à saúde cardiovascular. Então, lembrando rapidamente das do SELECT, estudo gigantesco, né? 17 mil e poucos pacientes, se não me engano, e eram basicamente pacientes de prevenção secundária, ou seja, paciente do cardiologista. A maioria dos pacientes, 2/3 deles tinham tido infarto prévio, cerca de 17 a 18% tinha AVC prévio, uma parcela, 5, 6%, se eu não me engano, tinha doença arterial periférica. Então, era paciente de prevenção secundária, doença aterosclerótica manifesta, e que tinha MC maior ou igual a 27, ou seja, tinha paciente com sobrepeso, tinha paciente com obesidade. Um grupo ia para placebo, outro grupo ia para semaglutida, que chegava a doses altas, como o Ronaldo falou, 2,4 mg, mais alto do que, por exemplo, o Ozempic, né, o nome comercial. E o que depois de um acompanhamento ali de cerca de 40 meses é que teve uma redução de cerca de 20% de eventos cardiovasculares o bom e velho mês. Então, é uma quebra de paradigma, é uma mudança de paradigma, porque a gente sai de ter medo de usar algumas medicações em pacientes de prevenção secundária, como, por exemplo, a sibutramina, que realmente não é indicado, para a gente ir para o outro extremo. A gente tem uma medicação que diminui o peso do paciente, mas que, em última instância, diminui o risco cardiovascular, que é o que nós, como cardiologistas, visamos mais, correto? O que é melhor? O paciente perder 10 quilos e não diminuir risco de infarto, etc, etc? Ou perder 10 quilos e diminuir 20% o risco de ter infarto, derrame, morte cardiovascular? Óbvio que o segundo cenário é muito mais favorável. Por isso que foi uma revolução, esse estudo. Tem vários outros que estão saindo, que estão sendo desenvolvidos com medicações contra a obesidade no paciente de prevenção secundária. E é isso. A partir desse estudo, eu acho que não tem como
o médico cardiologista não saber detalhes de dose, contraindicações, efeitos colaterais, como progredir dose. O Ronaldo já falou alguns, mas agora, né, Zé, na continuação do episódio, que vai ser só para os nossos alunos, a gente vai falar na prática mesmo como é que você faz, como é que você progride dose, porque talvez seja a parte prática mais importante. Os efeitos colaterais mais comuns são náusea, empachamento, etc. E isso tem muito a ver com você progredir a dose da forma correta. E às vezes você não vai chegar na dose plena, mas pode chegar numa dose intermediária ali, do mesmo jeito de estatina. Às vezes o paciente não vai aguentar a dose plena da estatina, pós-infarto, por exemplo. Mas se ele conseguir usar alguma dose de estatina, isso vai ser muito mais benéfico do que ele usar nada, por exemplo. E a gente ainda vai comentar também da semaglutida oral, né? Que também a gente acaba focando muito na dose injetável, na formulação injetável, mas tem, que nem o Ronaldo comentou, a versão oral. Muitos pacientes também, caso não prefiram, né, ou tenham intolerância à semanal, a gente poderia tentar essa versão oral que é o Rybelsus. E como o Lapa comentou, esses detalhes a gente vai continuar falando ainda sobre esse tópico da semaglutida no nosso curso de consultório. Você que é aluno do curso de consultório, já corre lá para o curso, porque esse podcast está na versão estendida e completa com esses próximos tópicos. Então a gente vai comentar ainda os detalhes da prescrição da semaglutida oral e subcutânea. A gente vai comentar sobre as outras medicações, né? Então a gente tem a combinação de naltrexona com bupropiona, que também tem o seu lugar também. Vai citar outras como orlistat e outras medicações que a gente sabe que tem espaço, né, na perda de peso, individualizando, obviamente. Algumas sem risco, sem redução de risco cardiovascular, mas que no tratamento da obesidade tem seu espaço. E vamos encerrar também o tópico falando lá no curso de consultório sobre o tratamento cirúrgico, porque muitas vezes isso acaba sendo uma opção. Mas será que com as novas medicações que estão por vir, como a tirzepatida, a retatrutida, a cirurgia ainda vai ter um espaço? A gente vai comentar isso tudo no nosso curso no nosso curso de podcast, no nosso curso de consultório, onde vai estar esse podcast na íntegra com o Dr. Ronaldo e com o Eduardo Lapa lá. Então, se você não é aluno ainda, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Se você gostou do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, não deixe de clicar aqui no botão de curtir e se inscrever no canal caso não seja inscrito e clicar no sininho para receber notificações. Ronaldo, muito obrigado pela participação. Queria deixar aí para você fazer as palavras finais aí. E Lapa, brigadão aí de novo pela participação. Obrigado a todos. Não deixem de fazer o curso é excelente. Eu já fiz também, gosto muito, tá bom? E para você fica aquela mensagem: a obesidade, ela é uma doença importante, cada vez mais comum e certamente um desafio pra gente aí da cardiologia. Valeu, Ronaldo. Valeu, Lapa. Galera, a gente se vê no curso de consultório. Um abraço.